E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente de Vitória, ela que tem o perfil Física em Libras, Vanessa Ferreira. Vanessa, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem. Vanessa, primeiramente, eu vou pedir para você, a gente sempre pede para os nossos convidados, como nós temos uma grande parte dos nossos ouvintes com deficiência visual, para você, por gentileza, se descrever. Bom, eu sou uma mulher de 1,59 m, eu sou uma mulher parda, eu tenho os cabelos cacheados na altura do ombro, na cor castanho escuro, os olhos castanho escuros também. Você, primeiramente, né, você é uma pessoa autista, o seu diagnóstico veio, né, quando criança ou já na fase adulta? Meu diagnóstico veio na fase adulta, eu tive várias indicações quando criança de procurar fazer um rastreio, né, fazer uma avaliação, mas nunca consegui, e aí só veio mesmo depois da faculdade. A sua primeira graduação? Sim, foi a primeira graduação que eu concluí foi em física e durante a graduação, aprendendo algumas coisas, isso foi ficando mais claro que eu realmente precisava procurar o diagnóstico. E o que levou você a fazer graduação em física? Acho que coisa de criança que sonhava em ser cientista. Ah, E, na verdade, eu estava estudando para outra coisa e no curso me destaquei na parte da física. E aí eu fui incentivada a tentar fazer a graduação. Na época eu já estava com 28, achei que talvez eu não fosse me adaptar, mas graças a Deus correu tudo bem. são 4 anos, né, a graduação em física? Teoricamente, sim, são quatro anos, mas participei de muitas coisas durante a graduação, fui bolsista, fiz intercâmbio, e aí eu acabei me formando em 6 anos. Inclusive você fez um intercâmbio em Portugal. Sim, eu fiquei um ano estudando na Universidade do Porto. Ainda na questão de física. Sim, eu fiz algumas disciplinas lá da cadeira comum de física e fiz algumas disciplinas de um mestrado sobre ensino de física que eu consegui fazer aproveitamento na graduação. Ô Vanessa, e as Libras? Como que surgiram as Libras na sua vida? Bom, eu digo que foi quando eu conheci o menino surdo aos 10 anos. Como pessoa autista sem diagnóstico, eu tinha às vezes dificuldade de falar com pessoas que eu não conhecia e até mesmo com a família, eu acabava tendo muito mutismo seletivo. E quando eu descobri que haviam pessoas que conversavam só com as mãos, eu achei maravilhoso. Minha mãe disse que é porque a minha primeira visita, quando eu nasci, foi de uma mulher surda que também havia dado à luz e foi conversar com ela. Ela acha que foi ali já que eu gostei de livros. Ah, então como você não gostava de se comunicar, você optou por fazer sinais com a família. Às vezes eu acabava não falando e só apontando as coisas, porque antigamente era muito difícil você achar um curso de livros. Você tinha o INES como referência, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e você tinha algumas igrejas que davam esses cursos, mas nunca eram perto de onde eu morava. Então, a Libras, eu realmente só comecei a aprender durante a graduação, porque agora é obrigatório que minhas cadeiras de licenciatura, mais alguns outros cursos tenham Libras, e aí eu puxei antes do período que eu precisava fazer para poder manter o contato com o professor e realmente aprender. Em média, você levou quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Quanto tempo você demorou para realmente falar, não, agora eu sei Libras? Assim, como foi um aprendizado intermitente, porque eu fiz a disciplina, que é muito pouco, né, o conteúdo, é uma vez por semana, e depois eu comecei a me dedicar. Então, assim, com 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo, eu estava auxiliando o professor como intérprete voluntária, porque teve uma situação na universidade que ele fosse intérprete, e aí ele sempre me pedia ajuda, eu acabei acompanhando até algumas turmas durante o semestre inteiro. E como fazer essa adaptação do ensino de física para as Libras? Então, a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, ela é uma língua gesto-visual. Então, a gente sinaliza com as mãos e também usa as expressões faciais do corpo para se comunicar. E a pessoa, no geral, vai perceber através da visualidade. E aí a gente consegue adaptar pelas próprias características de uma língua visual, de trazer alguns elementos daquilo que a gente quer representar.
quando a gente fala de uma aplicação de força, então você tem uma direção, eu consigo fazer essas representações através dos sinais. Quando a gente vai falar sobre o movimento dentro da física, então você consegue trazer uma adaptação do que seria isso de uma forma mais visual, mantendo um conceito da física e auxiliando a pessoa surda, a pessoa que usa Libras, a conseguir entender realmente um fenômeno e não decorar simplesmente o nome das coisas. Mas, por exemplo, vocês tiveram que criar algum gesto para determinada coisa que não, vamos por algo que não tivesse. Vocês tiveram que adaptar alguma coisa? Sim, sim. Na minha monografia, eu analisei 55 termos da física, daquela parte inicial de mecânica, que vai falar de movimento, velocidade, aceleração, e nós percebemos que os sinais que as pessoas utilizavam, eles eram baseados na palavra. Então, quando ia falar de uma força normal, utilizava-se a letra N. E se fosse falar de aceleração, usava a letra A. Mas letra e alfabeto é da nossa língua, língua portuguesa. A gente tem o alfabeto manual na Libras, mas ele é mais uma necessidade da comunicação entre surdos e ouvintes do que propriamente da Libras. A Libras não precisa de letras. E aí, alguns desses sinais que já eram divulgados, eles não traziam o conceito correto. Então, eu trabalhei com o professor surdo, o professor Wagner Cabral, que foi o meu orientador principal, e tive o professor Marcelo Neves, que é físico, como meu co-orientador na monografia, até mesmo para dar o protagonismo ao professor surdo como orientador principal. E aí nós tínhamos longas conversas sobre a física e também sobre a Libras para entender conceitualmente, porque não adianta você não saber a língua, não saber se comunicar, não entender como é que é essa apreensão de conhecimento do surdo para propor sinais. Você realmente tem que fazer uma imersão nesse mundo para conseguir entender como esses sinais podem ser criados. Então, a gente fez propostas de correção de alguns sinais que já existiam e a gente fez propostas de criação de sinais novos, mesmo porque nem tinha nenhum. Depois que vocês criaram esses sinais novos, vocês conseguiram, de alguma maneira, registrar isso para que isso não se perdesse com o tempo? Sim, eu e o professor Wagner fizemos várias gravações de pequenas explicações na Libras mesmo. Inicialmente, o objetivo era usar o YouTube mais para manter esse registro. Só que, assim, várias pessoas começaram a perguntar sobre a pesquisa e aí eu até comecei a refazer os vídeos, porque inicialmente a gente não colocou voz no vídeo. E aí eu comecei a tentar refazer esses vídeos para poder colocar novamente no YouTube, mas agora com uma versão atualizada, tendo voz. Que o vídeo era só a Libras, alguns eu já coloquei a legenda para facilitar quem não tem o domínio da língua, e a ideia é realmente tentar refazer todos os vídeos para poder divulgar melhor. Mas, por exemplo, o MEC ou a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, por exemplo, houve alguma procura por parte dessas instituições que regulamentam a educação no Brasil, por exemplo, para que vocês possam regulamentar isso? Então, quando o assunto é parte da Libras, existem alguns grupos do próprio INES que fazem essa análise. Esse grupo do INES, do Manuário INES, já entrou em contato comigo, sim, uma vez, principalmente pela pesquisa do mestrado, porque no mestrado eu foquei na parte de astronomia por conta de um evento que eu fui ao Museu de Astronomia, conversei com esse meu amigo surdo, que depois o professor Wagner virou um grande amigo da família mesmo, e aí ele foi com a esposa, com uma amiga, e aí eles não conheciam coisas básicas de astronomia que às vezes é ensinado ainda no fundamental. E aí eu resolvi dedicar um mestrado a isso, para fazer uma divulgação nesse sentido, da astronomia também, e também fazer a mesma coisa, né? Analisar vocabulário, criar sinais novos para as coisas que não haviam, porque na astronomia era ainda mais difícil achar sinais em Libras sobre as coisas. Nossa, imagino quanto que deve ter sido complicado. E tem muita... a gente conversando fora do ar, você falou da LGP, Língua Gestual Portuguesa. Tem muita diferença da Libra para essa outra linguagem?
Sim, tem bastante diferença. A nossa língua de sinais brasileira, ela tem influência direta da língua francesa de sinais, porque quando a gente institui aqui, né, esse estudo de surdo, vem o Rouet e ele era um estudioso do surdo, e aí ele faz uma análise daquilo que era sinalizado no Brasil, e aí começa a se estruturar Libras. Então nós temos muita influência da língua francesa, nós temos muitos sinais em comuns, o alfabeto é quase igual, se eu não me engano, são 3 letras que há variação. Já a LGP, que é a língua gestual portuguesa, eles não chamam de língua de sinais, eles chamam de língua gestual, ela tem influência da língua sueca de sinais. Então, é uma estrutura totalmente diferente. O alfabeto é praticamente todo diferente e os sinais comuns, assim, também são muito diferentes. Eu tive que fazer o curso lá de LGP, né, de introdução à LGP, e aprender mesmo toda a estrutura, até mesmo algumas coisas de organização da língua lá são um pouco diferentes de como a gente faz aqui. Então, mas na linguagem dos surdos, existe também a linguagem internacional dos sinais, que é como se fosse o inglês nosso, que a maioria fala além da sua língua normal? Na língua de sinais já houve a criação do gestuno, que seria um equivalente ao Esperanto, né, para tentar fazer com que fosse uma língua que todas as pessoas pudessem usar e conversar quando os surdos de países diferentes se encontrassem. O gestuno acabou não sendo assim tão utilizado como as pessoas gostariam, mas hoje existe a língua internacional de sinais, mas ela não é uma língua natural, né? Não é uma língua propriamente dita, porque ela utiliza recurso de várias línguas de sinais do mundo para estruturar alguns sinais básicos que sejam utilizados quando esses surdos estiverem no Congresso Internacional, em viagem para outro país por algum motivo, e aí se encontram outros surdos, eles têm essa língua mais ou menos, né, estruturada ali desses sinais para que eles possam se comunicar bem. Nós conversávamos, inclusive, fora do ar, da questão da surdo-cegueira, né? A pessoa que é surdo-cego. Você, com todo o seu conhecimento, como que foi para você trabalhar com esse público? Eu acho que como professora foi muito enriquecedor, porque a gente aprende sempre uma fórmula já muito pronta. Infelizmente, apesar de ainda já ter alguns temas de inclusão e acessibilidade hoje nas universidades, ele ainda é um pouco escasso e ele ainda tem um viés muito padronizado. Então, quando eu trabalhei com o César em Portugal, uma pessoa surdo-cega, ele foi a primeira pessoa que eu realmente tive a oportunidade de parar e conversar bem. E o César é uma pessoa que nasceu surda e foi perdendo a visão por conta de uma síndrome, a síndrome de Usher, e ele tem campo visual limitado, ele só tem a visão central, visão periférica, né, pelos cantinhos dos olhos ele não percebe nada. Ele é daltônico, então haviam várias cores que ele também não percebia, e ele tem o que a gente chama de acuidade visual baixa, ele só enxerga muito de pertinho. Então até para sinalizar para ele, eu não posso fazer movimentos muito amplos, eu tenho que sinalizar um pouco mais curto para ele realmente enxergar a sinalização, e se for um ambiente mais escuro, eu preciso fazer a língua de sinais tátil com ele, para que ele realmente entenda o que eu estou sinalizando. Então, as aulas com o César eram um aprendizado mútuo. Eu dava as aulas de exercícios para ele, da disciplina de mecânica, e a gente usava uma tela interativa, tinha lá, a cadeira dele precisava estar bem próxima à tela, e eu precisava utilizar sempre um conjunto muito curto de cores, porque se eu utilizasse outras cores, ele não percebia o contraste. E por ser uma pessoa surdo-cega, então muitos exemplos extremamente visuais que a gente usa com os surdos, para ele não funcionava. Então, a cada aula eu precisava repensar toda a minha didática, toda a minha metodologia de aula, para que ele realmente pudesse entender. Mas você chegou a ter algum, por exemplo, surdo-cego que você tivesse que tocar na mão dele, fazer libra tátil na mão dele mesmo, igual? Sim, as aulas com o César eram de 3 às 5. Então, às 3 horas lá ainda estava muito claro, a gente acendia todas as luzes da sala e ele percebia bem. Quando se aproximava das 5, ele já não enxergava mais a minha sinalização, então eu precisava colocar a minha mão embaixo da palma da mão dele e fazer os sinais um pouquinho mais devagar, e às vezes um pouquinho com a mão mais virada para a palma da mão dele, para que ele pudesse perceber claramente o que eu estava sinalizando, quando eu precisava ensinar ele o nome de alguma velocidade específica, de alguma coisa assim, e soletrar
ajudar né, de uma forma que ele pudesse realmente entender bem, e a gente até ficamos amigos. Foram 6 meses de uma boa amizade com o César, e ele pacientemente também me ensinando mais coisas da língua gestual portuguesa, porque era a língua que eu tinha que usar com ele, e eu ensinando física para ele. Alguns surdos, isso é uma coisa que algumas pessoas até falam isso, tem uma questão, às vezes, do surdo ser um pouco agressivo. Você como professora, a que você acha que se deve isso? Tem um vídeo no YouTube maravilhoso que chama Patrick Speaks, tá em inglês, né? Como se fosse Patrick fala. E eu acho que esse vídeo representa bem isso. Você pensa numa pessoa que vive numa sociedade que não fala a mesma língua que ele, que na maioria dos casos não tem nenhum interesse de falar a mesma língua que ele. A gente ainda vive numa sociedade que, infelizmente, a maioria dos surdos que nascem em famílias de ouvintes, a família não aprende a língua de sinais, inclusive tenta obrigar essa pessoa a usar aparelho, a fazer implante, a ter que oralizar. E essa pessoa vive numa sociedade que não dialoga com ele, que não conversa com ele, que não dá atenção a ele. É um surdo que vai para a escola e os alunos de classe não chamam ele para participar das coisas, porque muitas das vezes não sabem como se comunicar. E aí esse surdo vai crescer, ele vai ter que trabalhar, e mais uma vez nesse ambiente de trabalho ele acaba sendo excluído por falha nossa nessa comunicação, nesse ensino de Libras, que deveria ser muito natural desde o jardim de infância. Então eu acho que isso gera uma angústia muito grande nessas pessoas que ficam mais isoladas, e por isso acaba gerando essa percepção de agressividade. Mas você imagina você viver numa sociedade anos e anos e anos sem poder desabafar com alguém, sem poder compartilhar as suas ideias, sem ninguém ter interesse de saber o que você tem para dizer, sabe? Eu acho que isso é muito angustiante. Então, mas por exemplo, quando tentaram, eu entendo isso, mas por exemplo, quando tentaram incluir o surdo no esporte, por exemplo, na Paralimpíada, que tem o esporte para deficiente visual, físico, intelectual, e quando quiseram incluir o surdo optou por fazer a Surdo-Olimpíada, que seria a Paralimpíada, mas somente para o surdo. Então não seria uma oportunidade do surdo se integrar mais? Até seria, mas vamos pensar em termos mais práticos. Quando a gente tem pessoas do mundo inteiro com diversas deficiências, você tem intérpretes ali, você tem pessoas que são bilíngues, poliglotas, e eles vão manter uma comunicação muito fácil. Quando a gente fala sobre SUS, a gente está falando de língua de sinais. Então, se dentro de um nosso país, que a língua de sinais é reconhecida como a língua do surdo, a maioria das pessoas não conhecem ela, como administrar uma competição com inúmeras deficiências, mas essa questão comunicacional específica da surdez. Você teria que ter muitos intérpretes, muitas outras questões, e como incluir o surdo nesse âmbito? Você tem aqueles esportes, os esportes em geral são específicos dentro de uma categoria de deficiência ou dentro de uma categoria de habilidades específicas, mas de toda forma, todos eles teriam que ser só para surdos, porque são questões completamente diferentes. E aí, realmente, os surdos têm as Surdo-Olimpíadas, que é as Olimpíadas voltadas realmente só para atletas surdos. Tudo bem que, assim, na minha percepção como pessoa cega, tudo bem que um é uma língua e o outro é uma escrita, mas, assim, eu percebo que hoje em dia está tendo uma procura, não vou dizer enorme, mas uma procura grande, mais pela Libra do que propriamente pelo Braille, que também o cego fala, beleza, mas o cego, se ele não tiver a escrita Braille para ele escrever, ele vai virar um robô, né? Se ele não tiver alfabetização, o pessoal muito defende a alfabetização em Braille, mas o ensino do Braille, se ele não souber, ele vai ficar assim. Então, isso não está um pouco massificado só em uma necessidade de uma deficiência e esquecendo a outra? Na verdade, essa procura grande pela Libras veio em 2017, se eu não me engano, quando o tema da redação do Enem
também foi sobre isso. Então, a partir daí, realmente houve um aumento muito grande das pessoas procurarem aprender a língua de sinais. Mas o que também acontece? Eu já dei aula pela Rural, né, pela UFRJ, em cursos de extensão, sobre Libras, auxiliar os professores surdos, trazia um pouco sobre a escrita de sinais, e o que a gente percebe é que as pessoas acham que a Libras vai ser algo muito fácil, que são só gestos, que é só uma linguagem. Não é. Ela é uma língua como qualquer outra, ela tem gramática, ela tem concordância, ela vai ter marcação temporal, ela vai ter inúmeras particularidades por ser uma língua visual e não uma língua oral, e ela leva um tempo. Tanto, né, de nossa conversa começa, você me pergunta sobre quanto tempo eu levei para aprender essa língua. E as pessoas acham que vão fazer um curso de 2, 3 meses e vão sair fluentes. E aí elas até procuram muito curso, mas elas não dão continuidade a essa aprendizagem, entende? Elas procuram, começam, acham muito difícil, porque a gente realmente está trabalhando uma questão motora, que as pessoas não têm o hábito de trabalhar, por mais que a gente converse e gesticule, o que a gente está fazendo em Libras não é só um movimento aleatório, ele tem uma posição certa, uma direção certa, um lugar certo para ser feito, senão você está falando outra coisa. E aí as pessoas acabam encontrando uma barreira aí dessa dificuldade de se adaptar para uma língua visual, e muitas desistem no meio do caminho. Então, assim, você tem muitas pessoas que procuram, mas de fato você tem poucas pessoas que chegam até o final dessa aprendizagem de ir para uma língua, para ir para Libras intermediária, para avançada e desenvolver uma boa comunicação. Inclusive existe o Pro Libras, né, que seria o DRT da língua ali, para mostrar que você está apto mesmo a trabalhar com as Libras. O Pro Libras, na verdade, ele deixou de ser feito em 2015, se eu não me engano, porque ele realmente era isso, né? Era o que te validava como intérprete capacitado. Você fazia uma prova teórica, onde todos os vídeos eram em Libras, sem legenda, sem nada, e aí você tinha que ir respondendo as opções, e depois você fazia uma prova de aptidão, onde você recebia o material para fazer a tradução para Libras, ou você via, e depois você via um vídeo em Libras, e você tinha que fazer a tradução para o português, fazendo a versão voz, né? E aí, desde 2015, esse ProLibras não é mais feito. O que é feito em alguns lugares, por exemplo, o município do Rio, às vezes faz uma avaliação, que é nesse molde também. Você tem que fazer uma conversa com um avaliador surdo e também com um avaliador ouvinte, que vai te fazer várias perguntas. E aí, depois você faz esse mesmo teste de aptidão. Coloca um vídeo em Libras, você traduz para o português, coloca um material escrito ou uma reportagem, alguma coisa, você tem que fazer a tradução para Libras. E aí você sai de lá com um certificado, né, validando a sua aptidão como intérprete. Ô Vanessa, e no caso do autista? Porque o autista ele é muito literal, né? E no caso do autista surdo, como trabalhar a questão da Libra com ele? Uma das minhas dificuldades com a Libras no início foi exatamente, acho que duas coisas muito pelo autismo, que foram as expressões faciais, que na minha cabeça eu era super expressiva, e a Libras me mostrou que eu não tinha zero expressão facial. E a segunda dificuldade era adaptar, porque nenhuma tradução deve ser literal. E o nosso raciocínio, às vezes, é muito literal. E fazer essa tradução, às vezes, não faz sentido para a pessoa. Mas como a Libras, ela também é muito visual, nem todos os sinais são icônicos, né? Quando você faz o sinal de chuva, que você bota a palma da mão para baixo e faz um movimento sacudindo a mão como se fossem as gotinhas de água caindo, isso é um sinal muito visual. Ou tomar banho, que a gente esfrega realmente a mão no corpo e na cabeça, como se fosse o ato do banho. Nem todos os sinais são assim, mas isso facilita muito essa comunicação. E aí você tem que realmente fazer algumas adaptações da mesma forma, né? Dentro da língua da pessoa, ensinar aquilo que não é tão literal. Eles também têm algumas gírias equivalentes às nossas gírias, mas não é a mesma coisa. A gente tem muitas gírias que não fazem sentido. Então, se você falar para um surdo, tá chovendo canivete,
Não faz sentido. Você vai ter que realmente dizer o sentido real daquilo. A gente, quando traduz metáforas e coisas assim, ou a gente usa uma expressão que é da comunidade surda, ou a gente traduz o significado. Essa questão, por exemplo, que você falou de o sinal de chuva, de balançar a mão para baixo. Para você, como autista, no primeiro momento, foi muito difícil para você entender, ter um sentido para você que balançar a mão para baixo era o sinal de chuva? Como o professor já fez essa explicação, né, do porquê que você balançar para baixo, como se fossem as gotas da chuva saindo da nuvem, eu consigo fazer uma assimilação. Os sinais que são mais abstratos, por exemplo, o sinal de estudar com a mão, com os dedos estendidos, mais próximos do outro, né, a mão aberta, e as duas palmas na mão para cima, mas a gente bate uma palma da mão na outra, por exemplo, vou pegar a mão direita e vou bater sobre a palma da mão esquerda, e aí vai ser o sinal de estudar. Só que isso não me lembra em nada estudar, isso não me lembra de forma alguma o ato de estudar. E aí esses sinais para mim no início eram muito difíceis. E eu crio uma estratégia, porque eu aprendo melhor por assimilação de ideias. E aí, ao de livro, é como se fosse você passando as folhas do livro, você pega a mão direita e a esquerda fica estendida, parada, e a direita vai passando a ponta dos dedos levemente da palma, como se fosse a gente folheando os livros, né? Passando a folha de um livro, passando a outra folha. E aí, pelo sinal de livro, eu consegui lembrar que o sinal de estudar, porque usava a mesma forma de mão. Aí eu conseguia lembrar que o sinal de estudar era aquele. Eu confesso que quando eu estava estudando, fazendo jornalismo na Universidade Metodista, teve uma oficina de Libras uma vez e me convidaram, na verdade, para tentar aprender alguma coisa. E tinha um professor ele tinha uma dificuldade auditiva, mas ele era ouvinte. E a esposa dele, ela sempre queria conversar comigo, mas era muito complicado, porque um cego que não sabe, não dá para conversar, e um surdo, então tinha que ter alguém para traduzir. E às vezes eles faziam alguns sinais assim que você ficava ouvindo, para quem estava ouvindo e cego prestando atenção, era muito, muito diferente. Aqueles tapas, aqueles dados na cabeça, pensamento, pá, na cabeça, sentimento, uns tapas no peito, falando, nossa, tá conversando, não tá se esmurrando. Era muito estranho. Pra quem não tá acostumado, era muito estranho. Sim. Aquele sinal da letra, eu não lembro se também. Aquele sinal, não lembro se é o C ou o L, que é com os dedos assim meio cruzados, como se fosse figuinha, o pessoal fala. Eu não lembro se é o C ou o L. É o R. A figa é o R. É o R. Faz tempo, não lembro mais direito. Não, você viu, cruza o indicador e o dedo médio. É o R, realmente. Tem alguns sinais que são bem complexos, não só a posição dos dedos, mas o movimento, né, que você tem que fazer. Eu já tive oportunidade eu fui monitora voluntária, né, da disciplina de Libras na graduação, porque um amigo meu, o Sidney, que é uma pessoa cega, ele fez a disciplina e aí eu fui monitora para poder acompanhar o Sidney. Então a gente desenvolveu umas técnicas para que ele pudesse estudar. Eu fazia vídeo, porque a esposa dele podia assistir o vídeo, auxiliar o Sidney, mas no vídeo eu tentava fazer audiodescrição de todos os movimentos que eu fazia, para que o Sidney também tivesse a autonomia de assistir aquilo, quando a esposa não pudesse, entender o que eu estava ensinando. Numa outra oportunidade, eu conheci uma menina chamada Thaís Vitória no Instagram, e ela também é uma pessoa cega, ela é de Sete Lagoas, em Minas, e a gente, né, fez amizade, conversando, ela falou que ficou muito triste, porque ela procurou um curso de Libras e não aceitaram ela por ser cega. Então, na época, eu não estava trabalhando, tinha bastante tempo, e eu comecei a ensinar ela por videochamada. Ela fazia videochamada, eu falava para ela como posicionar o celular para eu ver bem se ela estava sinalizando certo, e aí eu explicava, olha, agora você faz assim com a sua mão, vira a palma para baixo, pega a mão esquerda, faz assim, faz esse movimento. Quando eu via que ela estava fazendo certinho, eu falava, perfeito, o movimento é esse. Aí, por exemplo, esse é o sinal de estudar. Aí ensinando ela, ó, vamos ensinar o sinal de bom dia. Aí explicava ela. Depois a gente criou um grupo no WhatsApp, e nesse grupo eu mandava o áudio assim, sinal de bom dia. Aí vinha a audiodescrição do sinal de bom dia. Aí sinal de boa tarde, a audiodescrição do sinal de boa tarde. E quando ela quisesse revisar, ela podia procurar os áudios, ouvir a audiodescrição de cada sinal e ir treinando. Infelizmente, eu acabei não conseguindo continuar. Eu espero que
realmente que a Thais consiga achar um curso que entenda que a comunicação ela é muito ampla, que não depende da visão e que as pessoas tenham mais empatia por qualquer pessoa que queira aprender, né? Pô, formidável. Se você conseguisse retomar isso, era muito interessante. É o S, né? Que como se fosse na mão direita, como se fosse dar um soco com o dedão pra cima. Em cima dos dedos, é o S. Isso, em cima dos dedos. É o S. É o S. Aí Algumas do coisas eu S, lembro assim, meio levemente, mas como faz muito tempo isso. Ô, Vanessa, e além dessa questão do autismo, no seu caso você também tem um outro problema, uma outra deficiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Além do autismo, a questão da acessibilidade também, para o seu caso. eu sofri 2 acidentes na vida. Eu caí, fiz a proeza de quebrar 2 vértebras da coluna lombar, então eu já tinha a mobilidade um pouco comprometida por não poder fazer vários movimentos que forcem a coluna lombar, e isso eu tinha 14. Depois que eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula do segundo período, um rapaz muito distraído no trânsito parou para eu atravessar a rua e conseguiu me atropelar assim mesmo. E eu tive uma lesão grave de tornozelo e perdi parte dos movimentos do tornozelo, e o tempo que eu fiquei sem poder andar acabou afetando novamente a minha mobilidade da coluna. Então hoje eu preciso usar uma muleta como apoio do lado direito, que foi o tornozelo direito que eu quebrei, e eu tenho uma questão bem complicada de mobilidade, porque tem dias que eu consigo andar bem e tem dias que eu quase nem saio de casa, porque eu estou em processo de investigação. Eu também tenho laudo de fibromialgia, mas eu estou em processo de investigação da síndrome de Ehlers-Danlos, que seria uma disfunção de colágeno no tecido conjuntivo, que gera uma hipermobilidade pelos tendões e os ligamentos não conseguirem manter a posição correta o tempo todo, né, das articulações. Então eu tenho muita tendência a torcer o pé, a ter luxação, estou sempre com uma tendinite em algum lugar, uma bursite. São vários processos inflamatórios, e a Ehlers-Danlos também tem várias comorbidades. E aí essa acessibilidade física também é muito complicada, porque eu trabalho, tenho que pegar o BRT no Rio, e muitas das vezes na hora de voltar para casa, por exemplo, eu tento entrar no BRT, as pessoas passam na frente, ninguém respeita a prioridade, e quando eu vou tentar chegar no banco amarelo, às vezes eu não consigo, porque as pessoas nem saem da frente, ou quando eu chego no banco, as pessoas se fingem de, sabe, não sei, de doida, porque não me deixam sentar mesmo. Tem pessoas que até intervêm, que falam alguma coisa, mas tem gente que não liga. Mas aí o trabalho que você faz, não daria para você fazer em home office? Sim, eu trabalho com uma equipe muito boa, eu trabalho no Museu da Vida da Fiocruz, no serviço de itinerância. Então, quando eu estou desenvolvendo material pedagógico, fazendo algum material para acessibilidade, orientação para os educadores museais, eu trabalho de casa. Mas a gente tem uma reunião semanal, eu também faço parte do Fórum de Acessibilidade, tem outras coisas na Fiocruz para a acessibilidade, não só dos visitantes, mas também dos funcionários PCDs que participam. Então, algumas coisas precisam ser presenciais. Então, nesses momentos é que eu realmente vou até lá. E assim, a equipe conversou sobre minha equipe conversou sobre isso, a minha chefe me liberou de estar no home office boa parte da semana, exatamente por conta dessas dificuldades, sabe? Porque às vezes a minha coluna trava, o joelho, e aí eu quase caio, principalmente nesse momento de não conseguir sentar no ônibus. Que dali da Fiocruz até o terminal de Deodoro é muito tempo em pé, e quando eu chego lá eu já não estou nem mais conseguindo andar direito. Então eles me deixam assim ficar no home office a maior parte do tempo, mas tem as atividades pontuais e tem as ações, né? Como é o serviço de itinerância, a gente tem um caminhão com os equipamentos e a gente leva até alguns municípios da região sudeste do Brasil, e aí quando tem uma ação em algum município, seja dentro do Rio de Janeiro, seja fora, eu acompanho a equipe, mas eu tenho uma equipe assim que eu realmente dei muita sorte, que é muito compreensiva e tem um cuidado com respeito, não é aquele cuidado abusivo de não me deixar fazer
primeiras coisas. É um cuidado de perguntar, você tá bem? Você quer sentar? Você tá legal? Senão a gente arruma outra cadeira para você sentar. Se tiver muito barulho, eles já sabem que eu vou sair de perto. E assim, a equipe já acostumou muito com as necessidades, tanto da minha questão de mobilidade quanto da hipersensibilidade do autismo. Você já está fazendo ou pensa em fazer o seu doutorado? Estou fazendo na UFRJ, num tema bem dentro do que eu venho pesquisando, que é língua de sinais, mas agora a gente está fazendo uma pesquisa sobre a cultura surda, né, os marcadores de cultura surda através da astronomia, mas a gente está entrando em contato com indígenas surdos para fazer essa pesquisa sobre as línguas indígenas de sinais, que nós temos atualmente em torno de, acho que mais de 30 línguas de sinais indígenas já foram registradas, mas ainda não tem um catálogo, não tem um dicionário sendo desenvolvido especificamente de cada uma dessas línguas, e a gente está tentando trabalhar nessa perspectiva. Nossa, show! Imagina como que deve ser uma linguagem de indígena que é completamente diferente para surdos. Nossa. São línguas naturais que vão surgindo ali dentro das comunidades indígenas pela necessidade de comunicação com esses parentes surdos. A gente tem muitas questões históricas que antes a gente não tinha tanto essa presença de pessoas com deficiência, mas hoje, né, a gente tem uma perspectiva muito diferente. E nós temos muitos indígenas surdos. A gente tem ali um indígena de sinais Kaapor, que já tem registros desde a época, da década de 60. Então, assim, não é uma coisa assim, tão recente, mas é uma coisa que não tem recebido o devido respeito de ser catalogado, de ser preservado como uma coisa cultural brasileira, né, em várias perspectivas, né, na perspectiva de ser uma língua indígena, de ser uma língua de sinais, e a gente está tentando buscar isso. Bom, Vanessa Ferreira, em nome da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, do canal do YouTube da Rádio Web Teletema, gostaria de agradecer a sua gentileza aqui com o nosso programa. Agradeço também a nossa amiga Cíntia Vargas, que nos colocou em contato. Gostaria que você deixasse aí suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade. Como você falou, a gente tem um canal no YouTube do Física em Libras. Durante a pandemia, a comunidade surda utilizou muito o Instagram, então eu também fiz um perfil no Instagram com o mesmo nome, e ali é mais fácil da gente interagir, né, com as pessoas, elas mandarem alguma demanda, quando fazer um trabalho novo ou coisa, eu também aviso por lá, então pode entrar em contato por lá, se alguém tiver alguma dúvida na astronomia ou na física, precisando ensinar um aluno surdo, pode entrar em contato, eu tenho o maior prazer de estar dando esse apoio, e eu realmente trabalho com a divulgação científica e a gente precisa divulgar isso de forma que as pessoas entendam. Não para autopromoção, mas realmente para divulgação de conhecimento. E que o conhecimento chegue a todas as pessoas da forma que as pessoas precisam que ele chegue, né? Ok, conversamos com Vanessa Ferreira, do perfil Física em Libras, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.